gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Então, você não clicou no vídeo errado, viu? A aula de hoje vai ser por aqui, pelo Minecraft, porque a aula de hoje é um assunto que daria bem com esse jogo. Eu sei que alguns de vocês devem conhecer esse jogo, né? Devem jogar bastante, aliás. Então, por que não trazer a aula para cá, não é? Então, vamos pegar aqui o assunto da nossa aula de hoje, que é volume. A nossa atividade aqui é a revisãozinha da aula e uma maçã. Pronto. Então, vamos lá para a quadra, porque o assunto da aula de hoje não vai caber dentro da sala de aula, certo? Então, gente, aqui nós estamos aqui na quadra da escola, né? Que vocês já podem ver o que a gente vai trabalhar aqui hoje, certo? Então, vamos lá. Olhando aqui o nosso livro, a gente tem que volume de um objeto é a quantidade de espaço ocupada por esse objeto. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, nesses dois bloquinhos aqui, ele tem um volume, ele ocupa um lugar no espaço. Tanto que eu não consigo ocupar o mesmo lugar que esse cubo. Porque ele tem o seu lugar no espaço e eu tenho o meu. Independente, por mais que eu tente quebrar aqui para passar por ele, eu não vou conseguir. Porque ele tem o seu volume e eu também tenho o meu volume, certo? Então, capacidade, que é o que as pessoas confundem bastante. Capacidade, ela refere-se ao volume interno de algum recipiente, como no caso do jarro ou um vasilhame. Isso aqui a gente pode ver muito bem nesse bloquinho aqui de vidro, que ele tem um volume. O volume, no caso, são esses blocos de vidro aqui em volta. É o volume ocupado por esses blocos de vidro. E a capacidade é o volume ocupado pela água que está dentro desse cubão de vidro. Certo? Então, volume é diferente de capacidade. Geralmente, é a mesma coisa. Por quê? Porque as paredes do recipiente, elas não são tão grossas como aqui no Minecraft. Por exemplo, aqui é um cubo de distância, o que faz com que seja uma espessura muito grossa da parede. Por isso que aqui nesse caso é diferente, tem uma diferença entre o volume do objeto e a sua capacidade, mas só que no geral é a mesma coisa praticamente, ok? Então, seguindo aqui adiante, a gente pode medir o volume usando unidades de medida como metro cúbico. Um metro cúbico é o volume de um bloquinho de 1 metro de aresta. E a gente tem outras medidas de volume baseadas no metro cúbico, como por exemplo centímetro cúbico, decímetro cúbico, decâmetro cúbico e hectômetro cúbico, por exemplo. Então a gente tem aqui esse bloquinho aqui, por um, que ele tem a aresta aqui, as arestas são as bordinhas desse bloco. No caso aqui ele tem 1 metro dessa aresta, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então ele é por um, o volume dele é 1 metro cúbico, certo? Aqui nesse segundo aqui não era só um aresta, aqui são dois. É 2 metros de aresta. Mas observe que eu não dobrei o volume. Eu multipliquei ele por 8. Ou seja, a diferença é grande. Apesar de eu só ter dobrado aqui uma dimensão, que foi o comprimento, ele multiplicou por 8 no volume desse cubo. Então, a gente tem aqui a conversão dessas medidas de volume. Que no caso, o decímetro cúbico, por exemplo, 10 decímetros valem a 1 metro cúbico. Só que na hora que você fazer a conversão para o volume, em vez de você ir multiplicando por 10, você multiplica por 1000. Justamente porque, como o volume é tridimensional, então você vai estar sempre elevando ao cubo. Aí, para medir a capacidade, a gente utiliza como unidade de medida o litro, L. Para fazer a conversão de metro cúbico para litro, a gente tem que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Isso
isso aqui já é o padrão é o padrão estabelecido. Que em um cubo com 10 centímetros, ou então 1 decímetro de aresta, cabe exatamente 1 litro de água. Partindo daqui, a gente tem que, por exemplo, 1 metro cúbico vale a 1000 litros. Então, quando você vai olhar na sua conta de água, ela não fala quantos litros foram gastos, e sim quantos metros cúbicos foram gastos. Então, quando você vê que na conta de água foi, por exemplo, o gasto de 10 metros cúbicos, isso quer dizer que foi gasto 10.000 litros de água. Então, esses 10.000 litros de água, eles foram usados racionalmente? Ou será que houve desperdício? Fique aí para reflexão. Então, a gente falou da medida aqui, vai falar do volume do bloco retangular. Para calcular o volume de um bloco retangular, a gente pode multiplicar as medidas de suas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E para o volume de um cubo, cujas medidas das arestas são iguais, a gente tem aqui que o volume vai ser o comprimento, a largura e a altura do mesmo jeito, só que como são iguais, é como se eu elevasse ao cubo. Lembrando que esse 3 aqui em cima quer dizer que eu estou multiplicando por ele mesmo 3 vezes. E não esqueça da unidade de medida do volume, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui que ele é 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então o volume vai ser 1 metro cúbico. Aqui, né, 2? É 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8. Nesse caso aqui são 3. Você pode olhar aqui, né? 3 também. Então, 3 de comprimento, 3 de largura, 3 de altura. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. E nesse aqui gigante é 10 por 10 por 10. Então, seria 10 elevado ao cubo, que são 1000 bloquinhos. 1000 bloquinhos de diamante que tem aqui. Você pode comparar aqui o tamanho deles. No caso aqui de 1 e o de 10 metros de comprimento. Certo? Então, vendo isso aqui, a gente pode partir para a nossa atividade. Que a atividade ela pede para calcular o volume das construções douradas e colocar a resposta aqui no livrinho. Então, a gente tem aqui, na letra A, essa primeira aqui, a gente primeiro dá uma olhadinha nele para ver como é que ele é, como é que ele funciona, se tem alguma coisa aqui para contar. Pronto, a gente pode fazer como? A gente pode contar essa base aqui de baixo, não é? A gente pode multiplicar para calcular quanto é que é essa daqui de baixo, e depois somar esses 3 de cima. Então, a gente tem aqui que ele é 4 bloquinhos aqui de frente, em 3 fileiras. Então, 4 vezes 3 é 12. Só essa base é 12. 12 com esses 3 bloquinhos aqui de cima, então vai ser 15 metros cúbicos. Porque a gente tem 15 bloquinhos, cada bloquinho é 1 metro cúbico, como a gente já viu ali. Então, são 15 metros cúbicos. Na letra B, a gente tem aqui uma outra figura que a gente olha. A gente consegue ver que a gente pode muito bem só multiplicar esses aqui, calcular esse aqui, depois somar aquele que está lá longe. Então, a gente teria o que aqui? A gente teria que 3 vezes 5, 3 vezes 5, né? Vezes a altura, que é 1. Então, 3 vezes 5 é 15. Mais esse daqui que está sobrando vai dar 16. 16 metros cúbicos. Ok? Passando aqui. Na letra C, que a gente tem esse daqui, que a gente pode até olhar em volta. Ele é um bloquinho retangular, perfeito, não tem nenhuma peça sobrando, nenhuma pecinha faltando. Então, a gente só precisa calcular as medidas dele. 4, que é essa aresta aqui da frente, 4, vezes 3, que vai dar 12. 12 vezes 2 de altura vai ser 24. 24 metros cúbicos. Pronto, e aqui na letra D, a gente tem outro bloco retangular. A gente pode olhar aqui em volta que não tem nada sobrando, né?
Então, a gente pode só multiplicar as suas medidas. 3 aqui na frente, vezes 2 é 6. Então, nessa base aqui de baixo, a gente tem 6 bloquinhos. 6 bloquinhos vezes 5 fileiras, vezes 5 andares, vai dar 6 vezes 5 é 30 metros cúbicos, porque cada bloquinho é 1 metro cúbico, então eu tenho aqui 30 bloquinhos de 1 metro cúbico cada. E aqui na letra E? Na letra A, a gente pode olhar aqui direitinho de novo, dando uma volta para apreciar a obra de arte, que é essa figura aqui, que é esse cubo. Por que ele é um cubo? Porque a gente pode ver que ele é 5 bloquinhos aqui na frente, 5 bloquinhos aqui de largura, mais 5 bloquinhos aqui de altura. Então, ele é um cubo. Como é que a gente faz isso aqui? 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, só essa parte aqui, cada andar tem 25 bloquinhos. Daí, 25 vezes 5 vai dar 125 metros cúbicos. Pronto. A gente já fez aqui, então vamos voltar aqui para frente. Vamos voltar aqui. Para quê? Para a gente ter a nossa revisão da aula de hoje. O que a gente viu hoje? A gente viu hoje que é volume e o que é capacidade. Volume é o espaço ocupado por um objeto e a capacidade é a quantidade de líquido que cabe em seu interior. A gente viu as unidades de medida utilizadas para medir volume de objetos. No caso padrão, é o metro cúbico, que é o volume de um cubo com 1 metro de aresta. Podemos utilizar também múltiplos submúltiplos do metro cúbico, como o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o decâmetro cúbico. Para medir capacidade, utilizamos o litro, que é a letrinha L. Lembrando que 1 decímetro cúbico vale a 1 litro, então 1 metro cúbico vale a 1000 litros. Para calcular o volume de um bloco retangular, a gente multiplica as medidas de comprimento, largura e altura desse bloco. Então, o volume é comprimento vezes largura vezes altura. E não esqueça da unidade de medida de volume, ok? E é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da aula de hoje, pode deixar o feedback que eu vou ficar bem feliz. E quem sabe a gente possa trazer as próximas aulas para esse ambiente. E é isso. Eu sou a professora Bianca e faço atividade, viu? Beba água. E é isso. Tchau, tchau.